Ok. Eu vou, sempre que acharem que têm algumas dificuldades daquilo que eu estou a falar, por favor, interrompam-me à vontade. E Elsa, sempre que achar conveniente, já sabe também que está à vontade para falar. Eu comecei com este PowerPoint porque, como nós sabemos, o bem ético que se pretende salvaguardar é a integridade, realçando-se a honestidade como princípio do trabalho intelectual, a par do rigor e da honestidade ou da veracidade, com respeito, que é isso que todos nós precisamos, cada vez mais, em termos de investigação. Deixem-me só dizer uma coisa. Às vezes as pessoas não fazem o plágio, neste caso de plágio, propositadamente. Às vezes fazem-no por desconhecimento. E por isso a passagem por uma comissão de ética acaba de alguma forma por ajudar a melhorar esse processo. A ética e a investigação dentro da ética acaba por ter 4 pilares importantes. A responsabilidade ética, de forma a que nós consigamos minimizar os riscos para a saúde e para o bem-estar psicológico de quem faz parte da investigação. A honestidade em relação ao processo de investigação, que tem tudo a ver com a transparência que nós temos que ter dos dados e dos procedimentos na nossa investigação. Fiabilidade e rigor, isto é, agir de forma meticulosa, de forma cuidadosa, tendo em atenção aos detalhes e dando a conhecer o que estamos a trabalhar. E, finalmente, a integridade na identificação e manifestação dos interesses, isto é, cumprir todos os requisitos legais. Isto é uma contextualização daquilo que nós vamos trabalhar. Então, quer o aluno de mestrado, quer o aluno de doutoramento, ou quer o próprio professor investigador, quando tiver um projeto, deverá seguir umas certas regras, e nessas regras, ao submeter, tem aqui alguns parâmetros que eu vou discutir convosco com o apoio da professora Elsa Estrela. O primeiro pedido, ou melhor, o primeiro ponto que vocês terão que colocar é a contextualização do pedido. E, no fundo, o que é esta contextualização que eu dei aqui estes pontos? No fundo, é uma curta revisão, curtíssima, não pode ter mais de 1000 palavras, da literatura sobre a problemática que estão a estudar, tendo em atenção, e isto é importante, qual é o objetivo geral do projeto, quais são as finalidades, qual é a pertinência que este projeto tem sob o ponto de vista científico e social, e como aqui está escrito, e também se é uma investigação de caráter nacional ou internacional, ou se tem ou outras situações. Normalmente, nesta contextualização do pedido, porque vão fazer uma súmula da revisão da literatura, é também aconselhável que coloquem a bibliografia que utilizaram no texto. As referências bibliográficas que utilizaram, segue. E conta também com umas 1000 páginas. Portanto, o importante aqui, a Comissão de Ética não vai saber se o trabalho está bem ou mal feito sob o ponto de vista estrutural. Isso não há nem trabalhos bem nem mal feitos. Há trabalhos e aí depois serão avaliados. A Comissão de Ética precisa desta contextualização do pedido para entender o que é que vem aí a seguir. Porque esta parte, não é? Se não nos contextualizarem, nós não podemos fazer uma avaliação dentro da ética, que é apenas a nossa missão. Nós não vamos entrar em litígio nem confronto com os vossos orientadores, nunca, pelo contrário. Não vamos tecer qualquer palavra sobre a qualidade do trabalho. Vamos tecer, sim, reparos, se eles existirem, da parte da ética. Isso é que eu queria que ficasse bem claro, porque o nosso objetivo é até trabalhar com os orientadores. Se me permitirem, eu sugeriria
que antes de submeterem os vossos projetos à comissão, tivessem uma reunião com os vossos orientadores, que houvesse uma partilha de ideias, para que as coisas já fossem mais elaboradas e até mais fáceis para vocês, para haver uma contextualização mais científica. Eu não sei se estou a falar muito rápido. Não? Estão a entender? Ok. Então, um outro ponto que nós chegamos à conclusão que também é importante é saber qual é o impacto previsto, e como está aqui, do estudo ou do projeto, não é? Portanto, qual é o impacto? E este impacto o que é que nós pretendemos? É saber se o estudo vai trazer contributos para o desenvolvimento do conhecimento científico, e isso é importante, e, por exemplo, também se elucida sobre a prática profissional. 150 palavras é mesmo muito pouco. E aqui sim, para nós é importante, porque já fala sobre os termos éticos e para nós já começamos a dar mais atenção àquilo que vão trabalhar. Segue-se as metodologias e, no caso das metodologias, eu espero que me entendam, porque eu vou andar para trás e para a frente no PowerPoint, ou melhor, vou para a frente, mas no discurso. As metodologias são, na minha opinião, o ponto mais importante, porque é aqui que a Comissão de Ética vai atuar de forma mais direta. Primeiro, é óbvio que nós temos, como aqui está escrito, a descrição sumária do método de investigação. Eu tenho que explicar qual é a metodologia que eu vou utilizar e justificá-la. E depois, como vou realizar a recolha de dados. É extraordinariamente importante, como aqui está, descrevendo, reparem, explicar muito bem. A outra coisa importante, e que normalmente as revistas internacionais ou depois para a publicação das teses chamam a atenção, é a referência ao consentimento informado. E eu vou aqui sim, como estava a dizer, vou andar um pouco para trás e para a frente, porque a seguir vou falar disto de uma forma mais pormenorizada. E eu vou explicar o que é o consentimento informado. E também a referência ao autorização que se pode ter para a utilização dos instrumentos, de que forma, de forma detalhada, como é que esse consentimento foi feito. Temos também que explicar que a investigação é feita com um caráter voluntário, não é? Isso é muito importante. E a outra coisa que também temos aqui que referir é que qualquer pessoa, qualquer sujeito que faça parte desta investigação, a qualquer momento pode desistir da investigação. E, portanto, a possibilidade do direito de desistência também tem que estar plasmado neste ponto. E a seguir, o que nós dizemos é, em anexo, deve constar a cópia da instrução dos instrumentos, que aí a Comissão também vai analisar. Isto é, em anexo, o que nós temos que trabalhar é ver os instrumentos e se esses instrumentos contêm ou não contêm as referências aos consentimentos informados. Há outra coisa importante para nós das ciências da educação. Eu sei que está aqui o colega da museologia, mas nas ciências da educação, cada vez mais começa a ser necessário saber se os instrumentos, e eu aqui escrevi projeto, é melhor os instrumentos da recolha de dados, projeto está errado, foi ou não foi submetido à Direção-Geral da Educação. E isto porquê? Porque cada vez mais as escolas, e eu creio que todos que aqui estão, ou quase todos, são professores, sabem que têm um monte de questionários que normalmente lá aparecem e as escolas começam a ter algumas dificuldades em gerir essa situação. E eu própria, está aqui a Olga e sabe do que eu estou a falar, num projeto de investigação e num questionário que eu quis passar em algumas escolas, só nos foi permitido fazer isso depois da autorização da Direção-Geral da Educação. E, portanto, eu sugiro que o mais breve possível, com o apoio dos vossos orientadores, que
pensem em fazer esta submissão. E porquê? Porque esta submissão costuma demorar, a resposta da submissão costuma demorar algum tempo. E há escolas que não permitem mesmo a divulgação dos questionários, sobretudo os questionários, se não houver a aprovação da DGE. Se calhar valia a pena, Alcina, dizer só, quando diz algum tempo, estamos a falar de quanto tempo? 3 meses, 6 meses? Estamos a falar de 2, 3 meses. 2, 3 meses. Era a ideia que eu tinha. 2, 3 2, meses. 3 meses. Que num caso da investigação de um doutoramento, por exemplo, é muito tempo, não é? Porque tudo está parado, não é? Tudo está parado, não pode fazer o trabalho sem a autorização da DGE. E, portanto, é importante que isso aconteça. Não sei se já tem, quem está no segundo ano, quem já tem os instrumentos. Professora Alcina, desculpa, Sim. não sei se podia Claro que sim. aclarar melhor essa questão da Sim. submissão à Direção-Geral da Educação. Para os estudantes, neste caso de outros países, como é que fica? Uau! Eu respondo. É assim, a Direção-Geral da Educação é para isto ser, os questionários serem passados nas instituições de ensino portuguesas. E, portanto, aqui a obrigatoriedade é para as escolas de Portugal. No seu caso, eu não sei, Angola, Moçambique? Angola. Angola. No caso de Angola, assumo que não sei. Não sei se eles estão com este rigor. Por exemplo, no caso do Brasil, eu sei que não é preciso ainda. Não é preciso, e eu vou já falar no caso do Brasil sobre outras situações, não é preciso em Angola, assumo, mas também rapidamente eu posso saber se é necessário ou não, se eles têm uma... Mas olha, vou-lhe dar um conselho, se fizer isto e submeter à Direção-Geral da Educação de Angola, com toda a certeza que fica com mais, como é que é de explicar, com mais força para a divulgação dos seus instrumentos da recolha de dados. Obrigado. Peço desculpa, mas eu posso tentar saber, para mim não é difícil, eu sei, e respondo se é preciso ou não. Não tenho, no Brasil sei que não é, em Angola não, e em Moçambique não tenho a certeza. Mas volto a repetir, eu sugeriria que passasse por este processo no seu país. Desculpe, vai trabalhar numa escola angolana? Sim, sim. Pronto, eu parti desse pressuposto. Sim, não tenho a certeza. Mas eu sei e depois envio-lhe, através da professora Lucimar, envio-lhe essa informação. Pode ser? Pode, sim, senhora. Obrigado. Muito obrigada. E, portanto, estas situações, por exemplo, neste projeto que vocês estão a submeter, para além de dizer se está ou não está à Direção-Geral, também há um ponto que diz outras condições que respeitem os princípios éticos fundamentais. E o que é que nós queremos dizer com isto? É dizer se esta investigação envolve populações vulneráveis, não é? Como é que nós vamos devolver os resultados dos participantes? Como é que nós vamos trabalhar os grupos de controle? E isto sim é da competência da Comissão de Ética perceber a qualidade do texto que aqui está e se há ou não há algo que ultrapasse a ética, neste caso, científica. Bom, e portanto é muito fácil esta primeira parte. Provavelmente o que vos vai demorar mais tempo será o texto que eu depois falei com a professora Elsa e posso-vos mostrar um pequeno exemplo. O que é que eu tenho que fazer no consentimento informado? No consentimento informado, eu tenho que ter em atenção, portanto, eu tenho que pedir autorização, não é? Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer quais são os objetivos, o título do trabalho, quais são o tempo que eu estimado da investigação e explicar no consentimento informado o que eu disse há pouco, que também é para colocar na outra parte do texto, o direito que a pessoa tem de participar no estudo e de interromper a sua participação
no momento em que achar conveniente. A certa altura, a pessoa pode chegar à conclusão que não lhe interessa fazer parte desta investigação e, portanto, recusa continuar. Também é importante que nós chamemos a atenção que estaremos atentos aos eventuais riscos ou desconfortos que possam estar associados a esta participação e que, portanto, poderá desistir no momento que achar conveniente. Se houver benefícios associados à participação, se houver, é bom que nós também o possamos dizer, quais são os benefícios, se houver. E, por outro lado, e aqui, os eventuais limites à confidencialidade. E eu vou já, ou melhor, eu vou descer e depois, os incentivos à participação, isto é, se a minha participação tem algum contributo monetário ou outro tipo de contributo, é importante dizer que não tem, se não tiver. E, finalmente, é importante também quem contactar, portanto, nós temos que escrever quem contactar para tirar dúvidas que a pessoa ache pertinente. Eu vou voltar atrás aos eventuais limites à confidencialidade. O que é que acontece? Isto é muito discutível, mas cada vez mais está a seguir este caminho. Colocar o nome da instituição que nós estamos a trabalhar é um risco muito grande. Eu lembro-me, há uns anos atrás, que eu ficava extraordinariamente chocada e tentava explicar, se calhar da forma menos correta, aos meus alunos do Brasil, porque eles colocavam-me o nome da instituição, a rua e o número. E eu só dizia, faltava o código postal, não é? Portanto, estava ali tudo identificado. E eu tentava-lhes demonstrar o perigo que isso pode ser, porque se as coisas correrem bem, a instituição fica muito feliz. Mas se houver alguma crítica menos simpática para a instituição depois não permitirá que outras investigações lá sejam realizadas. Mas agora já não é só isso que conta. É também o que nós temos que fazer, que é o direito do anonimato, que eu já vou falar a seguir. Não é? Eu não tenho, obrigatoriamente, que estar a dizer qual é a instituição que eu estou a fazer, o nome da rua e nada disso, a não ser que a própria instituição aceite, e é isto que aqui está, que a própria instituição aceite que isso acontece. E vou-vos já mais uma vez, perdoem-me, um exemplo meu, uma orientanda minha lá em cima do Brasil, bom, não me recordo, daqui a pouco eu lembro. E que ela fez uma tese de doutoramento sobre a universidade onde ela trabalha e a instituição disse que aceitava que o nome fosse referido, fosse referenciado, e nós temos um documento em que a reitora assume que aceita que o nome da instituição seja divulgado, e a partir daí estamos seguros naquilo que estamos a fazer no doutoramento. E mesmo assim eu assumo que eu fui contra, eu achei que não era necessário pôr o nome da instituição, percebia-se e trabalhava-se de forma mais solta, mas ela preferiu de forma diferente, a reitora aceitou e... esquece-me, daqui a pouco eu recordo. Pronto, nunca me recordo o nome. Sabem porque é que não me recordo? É que foi das poucas cidades do Brasil de quem eu tenho orientantes que nunca lá fui. E, portanto, esqueço-me sempre do nome da cidade, mas daqui a pouco eu digo. E, portanto, o que é importante mesmo é que eu posso fazer todo o meu trabalho de investigação, não colocar o nome da instituição, e aí há uma salvaguarda, não é? Da parte ética, e se colocar, então aí eu tenho que ter o consentimento, uma parte de aceitação por parte da direção da instituição que permite que o nome da instituição seja divulgado nos estudos. Não acho importante, mas isso aí fica ao vosso critério. Também temos que ter em atenção quando trabalhamos com crianças, não é? Quando o estudo é feito com menores de 18 anos.
é importante explicar isso. E é importante que o consentimento informado seja feito aos pais ou ao encarregado de educação da criança, não é? Que são os responsáveis, mas agora já se discute que se os encarregados de educação disserem que sim, mas a criança disser que não, temos que respeitar a criança. Alguém quer dizer alguma coisa? Não. Bom, então eu já fui falando para a frente e era isto que eu tinha, era isto no fundo que eu queria dizer, que é o anonimato da instituição que nós estamos, ou das instituições, é conveniente que estejam, que estejam protegidos, não é? E para que não haja danos à instituição que depois acabem por prejudicar a própria instituição. A outra situação que também é importante tem a ver com a proteção e a segurança dos participantes. Tem a ver com... temos que explicar muito bem quais são... que cuidamos do bem-estar dos participantes e quais são os riscos, podemos dizer que não são nenhuns, não é? Ou que são alguns riscos que as pessoas poderão vir a ter nesta investigação, ou não. E isso também é importante que esteja referido. Finalmente, é fundamental fazer esta referência que tem a ver com a recolha e armazenamento de dados. Nós temos que obrigatoriamente escrever que os dados terão que ficar ao nosso cuidado durante um tempo de 5 anos, mínimo de 5 anos. Terão que ficar também à disposição depois de quem queira trabalhar sobre o assunto, e só ao fim de 5 anos é que nós podemos eliminar ou destruir esses dados, mas tendo em atenção a parte ética, isto é, não deixar nenhum rastro com algum nome que lá esteja e que a instituição ou a pessoa possa vir a ser identificada. Eu acho que, não sei se falei muito depressa, não sei se me fiz entender. E agora, se não tiverem dúvidas sobre isto que eu estou a falar, eu vou-vos mostrar agora, de tudo isto que eu falei, um exemplo que poderá vir a ser um texto que, de uma forma, poderá vir a servir de base para o vosso trabalho. Pode ser, ou alguém tem agora alguma questão que queira levantar. Ai, que malandros, que me estão todos a cansar. Ninguém quer levantar nenhuma questão. Eu fui clara na minha... Eles estão assustados, estão todos assustados. Mas eu quero mesmo que se assustem, porque dá trabalho. Mas depois é um alívio termos... eu acho que é este. E nós, quer eu, quer a professora Elsa e depois os vossos orientadores, é óbvio, com o nosso apoio, vamos conseguir chegar todos a bom porto. Deixe-me só sublinhar aqui 2 ou 3 questões de tudo o que disse. Portanto, esta comissão de ética não vai validar cientificamente os vossos trabalhos. Que isto fique muito claro. A comissão de ética vai se debruçar apenas e tão só relativamente àqueles princípios que a professora Alcina enunciou no início: integridade, rigor, honestidade. Só sobre isso. Se eles são cientificamente válidos, se a pesquisa é válida cientificamente ou não, se está bem feita ou não, está bem pensada, isso não é connosco. Não é connosco. A questão é, muitas vezes, quando a professora Alcina explicou que no início nós precisamos de uma síntese da revisão de literatura, não é? E dos vossos objetivos de investigação, etc., é para que nós entendamos depois, não é, o que é que vocês vão fazer e como é que vão fazer. Sobretudo como é que vão estudar aquele fenómeno. É sobretudo por essa questão. De qualquer das formas, é óbvio que as coisas estão relacionadas, não é? Uma tese de doutoramento é um todo que tem que ser coeso, não é? Tem que ser coerente. E, portanto, as questões estão todas relacionadas.
Eu queria sublinhar aqui a questão da honestidade, que não tem só a ver com a autoria, como aqui a professora Alcina sublinhou, não é só em relação às questões da autoria, mas também é em relação às questões metodológicas, nomeadamente em relação aos sujeitos, quando vocês têm sujeitos participantes na investigação. É preciso ter muita atenção, tal como é preciso ter atenção em relação ao rigor, o respeito pelos dados, não é? Não manipular dados, não falsear dados, não inventar dados, não nada disso, o rigor, o respeito pelos dados, mas também o respeito pelos sujeitos que vocês têm, não é? Eles dizem o que dizem, são o que são e não são outra coisa qualquer. Portanto, é preciso ser muito rigoroso. A ética tem que ver, sobretudo, com a integridade, com o rigor e com a honestidade, como a professora aqui sublinhou. E, portanto, é isso que nós vamos validar. Não vamos validar outra coisa. E, por isso, nós vamos precisar que vocês submetam um pedido, que foi isto que a professora aqui apresentou, e eu acho que é isto que aqui está, não é? Não, o pedido não é este. Então eu mostro o pedido. Isto é outra coisa. Isto é outra pedido, coisa. nós vamos precisar que vocês nos submetam um pedido para nós validarmos o como, não é? E como é que os princípios éticos são respeitados no vosso trabalho. Parece muito complexo e agora... Deixe-me só dizer uma coisa, tenho aqui, desculpa, Elsa, este documento pode ser disponibilizado. Está a falar do PowerPoint? Sim, eu no final deixo o PowerPoint, mas mais que o PowerPoint, eu creio que a seguir o que nós vamos conversar, e desculpe estar a interrompê-la, sobre a forma como vocês vão fazer a apresentação, eu também não me importo de disponibilizar atempadamente para vocês irem treinando para quando o processo estiver completo, vocês estejam mais à vontade para trabalhar. Desculpe, interromper. Mas esses documentos todos vão ficar disponíveis no site do SEID depois do dia 9, se forem aprovados, não é? Se a comissão for... Eu acho que a comissão já foi aprovada. A comissão já foi aprovada. Mas onde é que estou? Mas não, já foi tudo aprovado. Já foi tudo. Na generalidade, faltava não era? Era o orçamento. Já foi tudo aprovado. E o orçamento na especialidade. Faltava só a especialidade. Portanto, faltava agora, nós recebemos alguns contributos, fizemos algumas alterações e, portanto, agora falta ser finalmente aprovado. E aí vai estar tudo disponível para vocês poderem, obviamente, trabalhar já cá está. os documentos. Alcina, obrigada pela ajuda. Esqueçam isto que está aqui em cima, esta parte, Universidade Lusófona SEID, porque nós estamos off neste encontro. Então, o que é que vocês, numa primeira fase, vão ter que preencher? O nome, não é? A instituição que está a requerer. É óbvio que no vosso caso é a Universidade Lusófona, mas isto tem a ver também com projetos de investigação de professores que são, ou melhor, de investigadores que são professores noutra instituição e que, portanto, pode aparecer de outra forma. Depois o título do projeto, o nome do orientador e o e-mail do orientador. Isto aqui da investigação não tem a ver convosco. Duração da vossa dissertação, a área de especialização, e depois, aqui é muito importante, que é se algum membro do estudo, isto é, se o vosso orientador, neste caso, pertence à Comissão de Ética do SEID. Isso é fundamental que nós tenhamos conhecimento. Eu, por exemplo, pertenço à Comissão de Ética da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto, e quando oriento, os meus orientantes, eu faço sempre a referência de que eu, enquanto orientadora, porque assim, nas reuniões, eu nunca estou presente e as coisas são feitas com transparência. E, portanto, aqui também diz isto. E isso os vossos orientadores dizem-vos se sim ou não. E depois é aquilo que eu falei há pouco. Reparem, eu retirei do PowerPoint exatamente isto. A contextualização do pedido, o impacto, a metodologia. Isto aqui eu retirei de lá. Outras indicações que respeitem os princípios éticos fundamentais e depois
aqui há algumas questões que eu não coloquei ali, porque assim não, e que é, os participantes são ou não são, têm uma população vulnerável, portanto, isso é fácil. Existem riscos, eu falei nisto. Os participantes são gravados em áudio ou vídeo. Por exemplo, isto foi um caso muito importante no tempo do Covid. Os meus orientandos de doutoramento fizeram todos as entrevistas e os focus group online, e portanto isto é importante ser referido, que foi feito online. E qual é o perigo? É que é gravado automaticamente e nós temos que nos comprometer de seguida com a autorização deles, depois da transcrição, destruir essa gravação, porque a gravação foi feita em vídeo e áudio. Neste caso, já não estamos com Covid, mas cá está, se é em vídeo, não é? Ou se é em áudio. Outra coisa que a professora Elsa falou e que é muito importante, que é se o investigador interage e se manipula o comportamento do sujeito que está a ser da investigação, faz parte da investigação, e isto é muito importante porque nós às vezes, ao interagir, estamos a direcionar as nossas questões para aquilo que achamos que seja mais pertinente e, portanto, de alguma forma estamos a manipular o comportamento. Eu posso interagir, mas ter o cuidado de não manipular a resposta da pessoa que está a ser entrevistada. Este registro de dados pessoais permitem a identificação do participante? É óbvio que temos que dizer que não, espero que não. O projeto respeita a proteção dos participantes e, portanto, explicite como vai trabalhar. E reparem, eu acho que aqui estou a perder mais tempo, não sei se é perder tempo, mas vocês vão ter acesso a isto, que é sim ou não, sim ou não, sim ou não, não é? Só em alguns casos o projeto assegura o anonimato, cá está, isto é extraordinariamente importante, sim ou não. E nós dissermos não assegura o anonimato, temos que explicar porque é que não assegura, não é? Portanto, se houve autorização por parte do participante ou da instituição em que o seu nome fosse divulgado, se sim também, de que forma é que eu asseguro a privacidade do participante. Também tenho que dizer isso. Se respeita a utilização de dados no âmbito da investigação, já falamos disso, e cá está, o seu projeto foi ou vai ser submetido à Direção-Geral da Educação. Quando está aqui projeto, tem a ver com os instrumentos de recolha de dados, é isto que nós queremos dizer, se os questionários, as entrevistas já foram. E depois temos o compromisso de honra, a data e a assinatura do orientador, por isso é que eu falei há pouco, e a assinatura, a vossa assinatura. Há pouco eu disse, trabalhem em parceria com os vossos orientadores, porque aqui é muito mais seguro, há muito mais certezas, há muitos mais cuidados, vocês têm alguma inexperiência nestes casos, para poder submeter à Comissão de Ética. Este é o primeiro documento que vocês vão ter que preencher. Quem já está no segundo ano, há pouco eu ouvi uma doutoranda dizer, eu já sei o que quero trabalhar e, portanto, já sabe, com toda a certeza, já fez leituras pertinentes sobre aquilo que quer trabalhar, já levantou a questão de investigação, já tem objetivos. Acredito que sim, e portanto a partir daí vai vendo como é que vai construindo e como é que vai construir também os seus instrumentos, e aí é mais fácil colocar isto. Não sei se aqui têm dúvidas. Ai, que plateia tão passiva. Ok, ninguém tem dúvidas? Olga, não tem dúvidas? Não, professora. Porquê? Não tem nenhuma? Ok. Eu estou a falar muito rápido? Não? Ok. Então, isto é, reparem, eu vou voltar a repetir. Olhem o que está aqui em cima. Exemplo. Foi um exemplo que por acaso eu criei. Depois falei com a professora Elsa Estrela e acabamos por chegar à conclusão que vos poderíamos facilitar este documento, mas que seja, reparem, que não seja um documento padrão, que seja algo que vos ajude.
a construir o vosso pedido de consentimento informado, não é? Os pedidos de autorização. E isto é, que fique claro, é um modelo, é um exemplo. E que eu retirei, portanto, a data, o assunto, o título do projeto, a quem é que vocês dirigem, ao diretor de escola, aos pais. Bom, vejam como é que vão fazer. Venho por este meio, no âmbito da realização da dissertação ou da tese na Universidade Lusófona, e eu escrevi aqui centro, porque pode ser Centro Universitário de Lisboa ou pode ser Centro Universitário do Porto, intitulada, depois solicitar a consulta ou ainda a recolha de dados, não é? Que a aplicação do inquérito por questionário e de um inquérito por entrevista, sendo o objetivo por aqui fora. O que é que me interessa, que é importante que vocês tenham atenção, que é aqui que a Comissão de Ética vai ter o cuidado de analisar. A pesquisa efetuar-se-á no presente ano letivo, durante os meses. Os dados recolhidos serão apenas divulgados no relatório final do estudo, sendo salvaguardado o anonimato dos seus intervenientes, incluindo o da instituição educativa, cá está, estão a ver? Neste caso, incluindo o da instituição. Assim, na investigação a realizar, a mesma não será identificada, a menos que previamente acordado com todas as partes e desde que tal não prejudique ou não ponha em causa o direito à confidencialidade dos participantes na investigação. A recolha de dados será precedida de autorização formal por parte de quem é que vai autorizar. No entanto, a obtenção da autorização formal para a recolha de dados não dispensa o pedido de consentimento informado aos participantes no estudo, sendo assim, em anexo, encontra-se os respectivos consentimentos e instrumentos de recolha de dados. Portanto, vocês, à Comissão de Ética, para além disto que aqui está, vão-nos enviar os instrumentos, portanto, o questionário ou as entrevistas, e também os pedidos de divulgação dos instrumentos. No final, esperem aí que eu acho que já... A recolha de dados será... já está, não é? Assim sendo, em anexo, encontram os respectivos. No final da participação do estudo, é facultada aos participantes a oportunidade de aceder a informações mais específicas sobre os objetivos, as hipóteses, procedimentos, contributos esperados, etc., complementando a informação, eventualmente mais genérica, prestada no consentimento informado. Além disso, será oferecida aos participantes a oportunidade de obterem informação dos resultados das conclusões ou então o seu feedback. Sobre compromisso de honra, a responsável pela investigação declara assegurar que, sempre que possível e como primeira opção, os dados recolhidos serão registados em formato eletrónico e armazenados em hardware protegido por password, cujo acesso será limitado ao investigador e respectivo orientador ou orientadora. Todos os dados recolhidos no âmbito da investigação, em formato físico ou eletrónico, serão preservados de forma segura e confidencial por um período de pelo menos 5 anos, como eu falei, desde o final do estudo do projeto, ou estudo, sendo reportados em publicações científicas desde a data da publicação original. Fim do período do armazenamento. A eventual eliminação ou destruição dos dados será feita de acordo com os requisitos éticos e legais, com especial consideração pelos princípios gerais da confidencialidade, proteção e segurança dos participantes. Para qualquer esclarecimento, por favor, entre em contacto com, não é? Que vocês têm que colocar, agradecendo já a atenção dispensada, com os melhores cumprimentos, e depois, em baixo, a pessoa diz autorizo ou não autorizo, cortar o que não interessa, a participação no projeto suprassinado e supramencionado, desculpem, e a assinatura. E isto é um modelo, ok? Mas aqui está tudo aquilo que nós precisamos que seja trabalhado e analisado na Comissão de Ética. Questões que me queiram levantar? Professora, posso? Claro. Eu confesso que nunca tinha lido um consentimento que está explícito a destruição dos dados armazenados após a coleta, tratamento e pesquisa feita. Eu não sei se isso é mais voltado para os estudos
que são de análise quantitativa ou se é independente, quali ou quanti, porque a partir do momento que os dados, principalmente qualitativos, são destruídos, seja em áudio ou em vídeo, e também os questionários, principalmente os questionários online, vai ser muito difícil algum outro pesquisador dar continuidade àquela pesquisa. Como que se faz? Porque é realmente uma dúvida, porque passados 5 anos pode ser muito tempo, mas para algumas pesquisas que são muito Longitudinais. subjetivas, não tem, são atemporais. Então, como que se faz para ter, meu Deus, ter esse armazenamento? Não tem o seguro? armazenamento. Não tem. Desculpe-me Como que interromper. faz, O professora? que a Comissão de Ética, se ler qualquer, entre no Dr. Google e vai encontrar as comissões de éticas de todas as universidades, isto faz parte do Código de Ética e de Conduta Ética. Faz parte. É um dos itens obrigatórios do Código de Conduta. Que é, ao fim de 5 anos, a destruição dos dados. No caso da metodologia qualitativa, ainda mais pertinente porque nós transcrevemos as entrevistas, neste caso, não é? Ao transcrever, já não está lá nem o nome da pessoa, nem a voz, está a transcrição. E, portanto, deitar fora, entre aspas, a destruição é para proteção de quem acedeu a fazer a entrevista, do sujeito participante. No caso dos questionários, é exatamente a mesma situação. Pode ficar com uma base de dados, o que nós deitamos fora não é a construção do questionário, estou-me a fazer entender, nem é o resultado dos dados, é o parcelar, é o que cada um fez e respondeu, é que vai fora. A construção do questionário e os resultados estão nas teses ou estão nas investigações. Percebi. Percebeu? Sim, Portanto, sim. quem quiser continuar é muito fácil, tem aquela base, não Pega a tem pesquisa. um a um, pessoa a pessoa, naquelas suas respostas. E isso faz parte do Código de Ética, é obrigatório, ao fim de 5 anos, os dados têm que ser... e mais, o Código de Conduta e Ética diz mesmo que, ao destruir, a primeira coisa que tem que se fazer é não deixar nenhuma indicação da instituição ou do sujeito participante na investigação. Isso é fundamental. Mas isso existe... o Brasil, está no Brasil. Não, eu estou em Portugal. Não, é porque também eu nunca li todos os códigos de ética. Eu já Claro. vi algumas coisas que é preciso a gente fazer sempre Sim. quando vai iniciar as pesquisas ou Sim, mas é o abordar as mais pessoas, básico, né? não é? É o Mas mais agora, básico. Isto agora já estamos numa fase mais avançada. O que eu lhe ia dizer é que se estivesse no Brasil, eu já disse isto à professora Lucimar, não esquecer, e quem estiver aqui no Brasil, de também submeter à Plataforma Brasil. Porque não chega a submeter à universidade da instituição onde está a fazer o doutoramento, à instituição onde está a fazer o doutoramento, desculpe, mas é também obrigatório no Brasil submeter à Plataforma Brasil. Sim, Carla, desculpa, não dei conta. Não, só, quer dizer, quero aqui só acrescentar um aspecto relativamente a esta questão que a G colocou e que a Alcina depois confirma ou não, que é o seguinte, também uma das formas ou um dos motivos pelo qual os dados depois também são inutilizados, penso que também se deve ao facto que quando nós solicitamos a participação dos nossos intervenientes, dizemos em concreto para que estudo para que é que esses dados servem. Portanto, ao fim de 5 anos já não é para o seu estudo de doutoramento, já há de ser para outra coisa subsequente. E, portanto, e nesse aspecto e nesse sentido, portanto, não pediu consentimento para fazer outros estudos, mas só para usar os dados para a sua tese de doutoramento. Sim, é isto, sim, não é, sim. Alcina, também? É Sim, mais... eu entendi, Sim. para além disso, veja se eu entendi o que queria. Era se alguém quisesse dar continuidade aos estudos, todo o trabalho anterior tinha sido deitado fora, não é? E, portanto, se destruir ao fim de 5 anos, foi isso, não foi que me queria dizer há pouco?
Foi porque Foi. na primeira pós-graduação que eu fiz, eu trabalhei com algumas entrevistas que foram gravadas em vídeo e o desejo dos sujeitos, que eram coletivos, movimentos sociais, gostariam de transformar aqueles vídeos de entrevistas em uma espécie de documentário, mini documentário, para aquela comunidade. Elas queriam fazer, eram várias mulheres, gostariam de fazer um outro material daquilo que foi recolhido, mas isso já não fazia parte da pesquisa, isso era com aquelas pessoas que fizeram parte e que queriam dar continuidade com o material que elas ajudaram a concretizar. Então, se eu destruísse esse material, elas não teriam como dar continuidade aos seus projetos. Então, tem uma outra dimensão da pesquisa que... São diferentes. Ao fazer o termo de consentimento, tem que escrever, é diferente. Aqui, como disse a professora Carla, o que está a fazer é para aquela investigação. E para aquela investigação, ao fim de 5 anos, tem que destruir. O que é que fica? Fica a transcrição das entrevistas, ficam os resultados, ficam os questionários, fica o guião da entrevista, fica tudo, não é? E, portanto, só não fica o dado individual do trabalho. No seu caso, essa continuidade que eles querem dar é um processo de pedido diferente. Tem que se pedir exatamente essa continuidade e tem que haver autorização da instituição ou do local onde esteve a trabalhar que permitisse que isso desse para um vídeo, para um filme, para o que fosse, percebe? São coisas distintas. Aqui estamos a falar de trabalho para a tese de doutoramento. Quem sabe, na sua tese de doutoramento, depois queira dar continuidade. Aí terá que fazer um outro pedido, não é? Já mais específico para isso. Sim, sim. Não, era realmente uma dúvida que ficou para eu poder também responder às pessoas que Muito me bem, abordam. sim. Eu queria só levantar aqui uma questão que tem a ver com uma salvaguarda e com uma exceção em relação ao anonimato. Vamos imaginar que algum de vocês ou alguma de vocês trabalha histórias de vida. Sim. Eu trabalhei com histórias de vida e não fazia sentido absolutamente nenhum, não é, ter os ministros da educação anónimos. Fazia sentido, porque eu estava a trabalhar aquela história, aquele percurso, aquela cultura, aquelas ações políticas, as decisões, etc. Não só porque era fácil ir lá ter, era muito fácil descobrir que era, mas não é por isso, é porque não fazia sentido. O pedido de consentimento tem que explicitar, e o pedido à Comissão de Ética tem o quadro teórico-metodológico, no caso era um quadro teórico-metodológico, tem de justificar, cá está, por isso é que as coisas estão sempre relacionadas e ligadas, justificar a não existência de anonimato. E o pedido aos participantes tem que ser muito explícito nesse caso, não é? Aos sujeitos, eles têm que ter essa consciência. No caso, eu também trabalhei com 3 escolas. As 3 escolas foram identificadas. Não fazia sentido que fosse de outra maneira. Era um estudo longitudinal. Não fazia outro sentido. Mas as escolas tiveram conhecimento e autorizaram. Senão não podiam fazer. Exatamente. Portanto, há sempre exceções, ou pode haver. Tem de haver uma sustentação, não é? Tem de haver um quadro teórico-metodológico que justifica e que sustenta a vossa opção. Era só isto. Eu não sei se há mais dúvidas das pessoas que já estão mais adiantadas nas teses de doutoramento. Eu fui assim tão objetiva e clara, ou vocês não me estavam a ouvir? Eu agora estou um pouco assustada. Tem uma outra pergunta. Falo, ótimo, pergunte, se eu souber responder. Na verdade, não é uma pergunta, é mais um desabafo e, ao mesmo tempo, é uma questão. O direito ao anonimato, a partir das instituições, é porque eu nunca fiz trabalhos necessariamente com instituições, eu vou ser repetitiva, institucionalizadas, mas sim com movimentos sociais autônomos que não estão ligados a nenhum governo ou instituição acadêmica, educacional. E muitas dessas pessoas que eu já conversei
fazem denúncias ou reclamações sobre aspectos de discriminação e racismo institucional, por exemplo, nos serviços de estrangeiros, no CEF, ou no sistema de saúde pública, né, no SNS, ou na polícia. Mas isso tem que Então, dizer. eu fico pensando assim, como que a gente denuncia a violência policial, o racismo institucional, as estruturas institucionais, digamos assim, macros, sem dar nome. E eu não sei se a senhora está entendendo o que eu Estou a quero dizer. entender e creio que está aqui a haver, mais uma vez, desculpe, na sua cabeça não... É uma desculpe, confusão. Eu vou sei dizer. que uma coisa é uma coisa, outra coisa... Uma coisa é eu fazer um trabalho numa Uma coisa é uma escola... coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o trabalho interventivo que está a ter. Eu ia lhe dar já um exemplo, quando a professora Elsa falou de histórias de vida, e eu vou já dar outro exemplo. Isso tem um modelo. A outra situação é um projeto de investigação. O projeto de investigação, na sua tese de doutoramento, não vai dizer o nome da esquadra onde encontrou, não é? Não, a pessoa vai denunciar o policiamento em si, é uma Não é? estrutura Não é? macro. É isso, em geral, está a ver como está a chegar lá. Eu vou lhe dar um exemplo, que diferente do que a professora Elsa falou de histórias de vida. Eu trabalho questões de género. Eu também. E casos da violência doméstica. E o que acontece é que nas histórias, eu posso fazer histórias de vida sobre mulheres que sofreram, normalmente são mulheres, também pode haver homens que sofreram de violência doméstica. E elas podem relatar e contar as suas histórias de vida. Eu não vou pôr o nome das senhoras, não é? Ali. E, portanto, essas histórias de vida, eu vou criar um anonimato de proteção da pessoa que está... isso é uma coisa. Quando eu quiser dar um outro exemplo na televisão ou num estudo diferente e que ela queira participar e mostrar todos os seus problemas que tem relacionados com a violência doméstica, é um caso diferente. No caso da investigação, e agora vai ter que... Esse seu ar ativista vai ter que o pôr de lado e vai ter que fazer agora o seu ar de investigadora. E como investigadora numa tese de doutoramento, tem estas regras a cumprir. Depois o seu trabalho, naquilo tudo que faz fora, é excelente, maravilhoso e fantástico. Eu costumo dizer assim, quem é que está a falar comigo? A professora ou a investigadora? Porque às vezes os professores estão a dizer, porque eu acho, porque na minha escola, porque nos meus... E eu não me interessa... Interessa-me em conversa extra. Em doutoramento, em orientação, interessa-me os dados que está a obter na realização do seu trabalho. E é isso que vai ter que fazer, vai ter que separar essas duas situações. Eu entendo que vai ser muito difícil para si, mas depois de perceber o modelo, não vai ter problemas. Vai fazer tudo direitinho e certinho. Não é difícil, são só algumas questões que vão surgindo, né? Porque às vezes a academia ela fantasia muito ter um discurso politizado, uma teoria crítica social e não sei o quê, e que os movimentos fazem parte também, e que a pesquisa participativa é importante, mas aí na hora que a gente quer trazer essas vozes todas, falam, Mas não, pode você vai ter trazer. que separar, uma coisa é uma Não, coisa, não. outra coisa é outra coisa. Não foi isso que eu disse. Sabe? Não foi isso que eu disse. Desculpe, mas não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Tá bem, professora. Talvez eu esteja um pouco já cansada dessa... Eu não disse. Quando eu disse que uma coisa é uma coisa, outra coisa, é quando eu quero meter a minha vida profissional, não é, dentro da minha investigação e não me saiba separar as minhas emoções, enquanto profissional, da minha cientificidade, do meu rigor científico. Trazer os movimentos sociais, trazer todo... É fantástico, não quero, é maravilhoso e é uma forma diferente de... Olha, as questões atuais de género, as questões de tudo aquilo que nós estamos a trabalhar, são ótimos movimentos que pode trazer para a investigação. Não pode é estar a dizer o nome das instituições, ou não deve, não é? Se disser que na esquadra tal há muita xenofobia... Vai imaginar, não é? O que é que vai acontecer? Perigo as pessoas que estão participando e a mim mesma, né? E a pesquisa em si, não dá para fazer Claro, isso. não tem que identificar isso, é isso apenas. Se calhar foi eu que fui um pouco confusa, peço desculpa, mas era isto que eu estava a tentar
chamar-lhe a atenção. E há, Mas e há, foi realmente e há- desabafo também, porque eu não converso essas coisas com quase ninguém, a gente fica trabalhando muito sozinhas e às vezes não tem com quem conversar. Algumas fez questões bem. são Então Então é fez excelente. Acho que sempre que tiver bem. estas dúvidas, é bom que converse Traga connosco, para aqui, exatamente, que é o local obrigada. certo. que é Mas o isso centro. não significa, deixe-me só sublinhar, cada vez mais há uma orientação e há é mesmo uma orientação até das instituições europeias relativamente às questões que aqui mencionou da investigação participativa, não é? Claro. O tipo de investigação. Trazer os sujeitos para as investigações não é só usá-los, não é? Porque não é só usá-los, é trazê-los e a sua voz também ser voz na construção das análises, na construção dos quadros Conhecimento. analíticos, na construção do conhecimento, nas inferências, nas conclusões. Isso pode não significar que eles tenham de ser identificados. Isso pode não percebe? O que tem que estar muito bem construído e muito coeso e muito coerente no seu trabalho é o que é que vai fazer e porquê é que vai fazer e como é que vai fazer. E as pessoas que participam têm de estar completamente informadas acerca disso, para não haver questões ou dúvidas ou depois surgirem críticas ou denúncias ou queixas ou o que quer que seja, não é? Porque nunca há, para ser claro, e que nós temos que ser, o rigor também é isso, também é clareza, não é? O rigor também tem a ver com clareza, nós temos de ser claros em tudo o que fazemos, inclusivamente com aqueles a quem pedimos colaboração para trabalhar connosco. Exatamente. Maria Adelina, creio que quer levantar uma questão. Desculpe, estávamos aqui entusiasmadas e não dei Não é conta. bem uma questão, é o seguinte, da mesma forma que nós nos procedimentos dizemos porque é que escolhemos aqueles participantes, quando excluímos também temos que o fazer. Sim. Né? Sim. Pronto, eu, no meu caso vou excluir grupo de recrutamento, aí nos procedimentos terei que dizer o porquê Sim. que excluo esse grupo de recrutamento, não é? Sim, porque senão alguém lhe perguntará porque é que os exclui. Antes que lhe levantem essa questão, está a dar a resposta. Exatamente, é isso. É nesse sentido que depois também a Comissão de Ética, quando vai analisar, vai ver todos esses passos, não é? Exato, era isso que eu estava a dizer. Se não colocasse essa exclusão, a Comissão de Ética devolvia, levantando exatamente essa questão. Porquê a exclusão? É importante que esteja referido essa informação. Sim, sim. O que é que Obrigada. vai trabalhar já agora? A formação de professores para a inclusão. Sim, sim, é bom. Atividades de formação e tipos de formação. Muito bem, Eu, obrigada. como sou professora de Educação Especial, Grupo 910, eu não quero incluir os professores de Educação Especial, nem a instituição onde trabalho. Tem que explicar. A instituição de trabalho não tem que justificar. Mas Eu percebi. Agora, Pode fazer sentido metodologicamente não os colocar lá. Pode fazer sentido. E é isso que tem que explicar. é isso. Tem que explicar. Obrigada. Eu já agora Obrigada. tentava aqui uma outra questão. Eu não sei se a Alcina disse ou se ficou claro para todos que a análise dos pedidos todos que vão chegar, e vão ser muitos, desde logo, porque nós temos, felizmente, muitos alunos, muitos doutorandos, mas a análise não vai ser exclusivamente feita pela Comissão de Ética, Alcina. Não sei Não, se... mas isso não sei se... Bom, Isso é uma informação. Nós uma somos... informação. É apenas... Vocês têm conhecimento, não têm que... Isto não influencia nada do vosso trabalho. Não tem qualquer sentido pejorativo para o vosso trabalho. O que nós vamos fazer, e ficou decidido, nós somos a comissão, somos 5 pessoas, e vamos entregar, portanto, os vossos... Eu, quando perguntei à Maria Adelina, nós vamos entregar aos colegas da especialidade para fazerem a análise da Comissão de Ética. E depois, quando vier à Comissão, nós aceitamos ou poderemos discordar em alguns casos. Eu, por exemplo, na Comissão de Ética do Porto, tenho casos curiosíssimos. Tenho pessoas que dão um parecer favorável, porque nós vamos pedir a dois revisores, e que dá parecer não favorável.
Ainda agora nos aconteceu isto outra vez. Um favorável, portanto, é tudo bem, e um não favorável e explica o que é não favorável. E depois compete à Comissão de Ética ver se é favorável com recomendações ou se é não favorável. Esse é o nosso trabalho. O resto, nós vamos distribuir pelos colegas da especialidade os vossos trabalhos. Não é? Isso será distribuído dentro do Instituto de Educação pelos colegas da especialidade. E, caso nós cheguemos à conclusão que algum dos temas pode haver alguma dúvida, poderemos recorrer a pessoas fora instituição que sejam da especialidade do vosso trabalho. Sempre com a preocupação do rigor ético estar salvaguardado. Mais perguntas? Mais dúvidas? Ou comentários? Ou sugestões? Também pode haver sugestões. Eu assumo que estou um pouco preocupada com este silêncio. Estou um pouco porque eu não sei se a mensagem chegou, eu não sei se vocês entenderam a importância. É óbvio que está aqui a doutora Sónia Cardoso, que é uma das nossas investigadoras e que com os seus trabalhos que faz tem obrigatoriamente que passar pela Comissão de Ética e várias revistas internacionais ou diretores de alguns projetos dizem que o projeto não avança sem passar pela Comissão de Ética. E, portanto, para ela o que eu estive a dizer foi o básico dos básicos, não é? Agora, convosco é uma primeira vez e eu gostaria que soltassem e que se levantassem. Vocês não me conhecem pessoalmente, a não ser a Olga. Todas as outras pessoas que aqui estão, eu não fui vossa professora, mas estou perfeitamente disponível e estejam perfeitamente à vontade para levantarem as questões como o jeito que este levantou, porque é aqui neste momento que vocês devem ter podem levantar as questões, as dúvidas que têm. É preferível falar connosco do que falar às vezes com outras pessoas que ainda vos confundem mais. E nós estamos disponíveis para vos ajudar. Se pudesse dizer só uma palavrinha relativamente a estas questões, apesar de se calhar a reação inicial ao tomarmos conhecimento que temos que passar pelo crivo de uma comissão de ética para aprovar o nosso trabalho, a forma como nós vamos trabalhar, recolher, armazenar, tratar os nossos dados, não é? Pensem sempre que isto também tem um outro reverso, que é uma segurança para quem está do lado de lá e de quem nós queremos obter a informação. Eu sei que a maior parte das vezes, não é? Até ao momento, se calhar, o que nós fazíamos já está compreendido por aquilo que é agora que está definido no documento e no regulamento e no próprio processo que vai ser, que é necessário agora percorrer para se poder evoluir no estudo. No entanto, ao formalizar isto, é reforçar também algo que já estava subentendido ou que muitas das vezes até nem estava assim tão claro e que por vezes pode ser um obstáculo à participação dos nossos interlocutores nos estudos que nós queremos, não é? Estou a pensar, por exemplo, há uns anos valentes, quando nós começámos a fazer as entrevistas, mesmo no meu doutoramento, não é? Havia, não obstante eu informar que aquilo ia ser tratado só por mim, que era para o doutoramento, que não ia sair dali, os dados iam ser anonimizados e essas coisas todas, havia sempre aquela pergunta, mas tem certeza? É que o professor pode vir a saber
eu disse isto. No meu caso não era tão melindroso porque a questão não era pessoal, era algo institucional, mas era sobre um processo institucional. Mas há sempre aquele receio, portanto, e mesmo nas publicações, como a professora Alcina estava a dizer, em qualquer paper que nós submetamos a uma revista, nós temos que sempre preencher aquela declaraçãozinha, dizer que sim, que tudo esteve conforme as boas práticas em termos de ética Investigação. não é? Na investigação. Obrigada. Portanto, pode parecer agora um grande obstáculo, portanto, eu acho que assusta um bocado de saber, por exemplo, que estudos nas escolas têm primeiro que ir a ter um parecer positivo por parte da Direção-Geral, mas por mais que isto pareça um obstáculo, né, e que nós queiramos segurança. andar para a frente, e muitas das vezes os tempos de um doutoramento, os tempos de um mestrado, os tempos de um projeto de investigação não se coadunam com as burocracias, com os tempos das burocracias. Mas acho que também cada caso é um caso e acho que a Comissão de Ética também poderá desempenhar aí um papel bastante importante sempre que surjam dificuldades que coloquem em perigo o desenvolvimento dos trabalhos, não é? Acho que era isto. Obrigada pela ajuda. Alcina, posso pôr uma questão, como se fosse estudante de doutoramento? É assim, mas é a mesma questão, não é? Não é uma rasteira. Não, é assim, pronto, eu não estive nos primeiros 15 minutos, mas pegando na questão do anonimato e da confidencialidade, que estão relacionados, mas que são diferentes, não é? Sim. Quando isto era a propósito daquela questão da destruição dos dados passado um certo 5 anos. número de anos, exato. Quando nós recolhemos dados e os tratamos, organizamos e tratamos, e fazemos o que se diz a anonimização, não é? Portanto, torná-los anónimos. Uhum. A Lei Geral, em particular o Regulamento Geral de Proteção de Dados, só considera que há anonimização, portanto, que eles são anónimos, quando a relação entre os dados e o sujeito, que nós temos numa tabela, sei lá, Maria não sei quê, é o Sim. 23. Uhum. Portanto, só quando essa correspondência for destruída, é que se considera que os dados foram anonimizados. E, portanto, destruída quer dizer, não é possível depois recuperar quem é que preencheu o questionário 23. Exatamente. E isto é o que diz a lei. A pergunta é se nessa altura se justifica destruir os dados, porque eles são completamente anonimizados e é impossível, porque o investigador destruiu a relação entre as duas coisas, é impossível recuperar e dizer de quem é, embora nós sabemos, o próprio ou a própria pode reconhecer a sua resposta, eventualmente num questionário, não seria muito plausível, mas eventualmente pode. Numa entrevista. Numa entrevista é diferente, claro, eu acho que aí é diferente. Mesmo assim, quando ela é transcrita para texto, perde-se essa questão. Mas, portanto, há no fundo, essa pergunta se é possível a não destruição e com a vantagem de poder ser, como alguém disse há bocado, utilizada por outros investigadores noutro estudo, não é? Para replicar e depois comparar os resultados. Eu acho que essa questão é importante. Claro que no caso de dados de natureza qualitativa, muito agarrados às pessoas que foram entrevistadas ou observadas, a questão já se põe de uma forma naturalmente muito diferente. E isso terem que ser mesmo destruídos. É assim, o que diz o Regulamento Geral da Ética, que nós tivemos a ler, é os 5 anos. Não é? Agora, se a pessoa destrói ou não, isso aí eu já não... Eu vou-lhe dar um exemplo. Há uns anos atrás eu orientei uma tese de doutoramento de um rapaz que trabalhou os casos da violência doméstica a nível nacional. E fez um trabalho quantitativo
E, na altura, ele disse, não é, que ia destruir ao fim de 5 anos, e com a ideia com que eu fiquei perante os trabalhos que eu vou vendo que ele vai pondo cá fora, duvido muito que ele tivesse destruído esses dados. Mas o que é que acontece? E a Elsa há pouco esteve a dizer isso, que é, quem quiser dar continuidade entre o passado e o presente ou o futuro, uma continuidade, eu não creio que precisasse desses dados, porque se o trabalho estiver bem feito, a conclusão dos dados estão já feitas na tese. Por outro lado, aqueles dados estão datados, como nós sabemos, não é? E as coisas vão sendo cada vez mais alteradas de forma bem rápida. E eu aqui sinto-me um pouco... é assim, o que diz a lei é isto, são os 5 anos. No caso das qualitativas, eu não ponho em causa que é muito importante que isso aconteça. No caso das quantitativas, e eu tive esse exemplo, não lhe consigo responder. É assim, o que eu li e o que nós trabalhamos e que discutimos são, e que todas as comissões de ética têm nos seus regulamentos, são os 5 anos. Se isso é ou não é realizável, se as pessoas fazem ou não fazem, isso eu já não lhe posso dizer, já não sei responder, João, a sério, que eu fiquei agora, não sei. Sei que eu consultei tudo, acho que não há mais nada para nós lermos, e os 5 anos tem todas sabe isso também o melhor do que eu, o João sabe isso também o melhor do que eu. Agora, se nós conseguimos fazer isso ou não sei. Isso aí depois depende de Há outra questão que o João Filipe, levantou. Olá. A outra questão que o João Filipe levantou tem a ver com a continuidade no uso dos dados. Pela mesma pessoa. Mas aí eu acho que entramos em conflito, não é? Entramos em conflito porque nós pedimos autorização para aquele tempo, consentimento para aquele objetivo, para aqueles objetivos, para aquele tema, para aquele trabalho. Portanto, aí parece-me que entramos claramente em conflito e não deve ser feito dessa forma, é o que me parece. Até porque, João, nós quando fazemos o termo de consentimento dizemos que aqueles dados são feitos para o doutoramento, não é? Dentro do período, a recolha é feita entre X a Y e, portanto, está tudo muito datado. Mas eu continuo a ter dúvidas... Pronto, se as pessoas depois fazem isso ou não fazem, claro, não sei. Eu acho que eu concordo, eu acho que quando se assume o compromisso perante os participantes de que os dados são para aquele estudo bem limitado no tempo, eu acho que esse compromisso assumido não pode ser quebrado. Na prática, a minha dúvida é por causa daquela questão da anonimização, isto é, sim. quer o investigador ou a investigadora, quer toda a gente perder completamente a ligação entre os dados e as pessoas que os foram recolher. Já agora, na prática, nós, pelo menos cidadãos portugueses e no Brasil também, preenchemos os censos, não é? Aqueles dados que são utilizados, aliás, nós damos o nosso consentimento para o levantamento, mas eles são utilizados 5, 10, 20 anos depois. Sim, e N vezes. Sim, é isso que eu ia dizer, em N circunstâncias. Há uma outra pergunta, Alcina, que eu acho que interessar-me-ia de certeza como doutorando, que é, eu, portanto, recolhi os meus dados, seja agora, não importa, entrevistas ou observações, através de um questionário, e vou escrever e terminar a minha tese. Pode-me ser exigido, ou eu devo ou não devo, colocar em anexo os dados, eu refiro mesmo aos dados, não é? Sei lá, descrições de entrevistas, todas elas, os próprios questionários, eu contigo como anexo não significa em papel, não é? Como anexo acessível por parte do júri, sabendo nós todos que a tese, a partir do momento em que vai a provas públicas, é pública, não é? É pública. Não é privada. Essa é uma questão que talvez possa ser interessante. Eu creio que é mesmo muito interessante. Eu, neste momento, estou numa situação dessas com uma orientanda de doutoramento. Eu li imenso sobre isso também. Não sei se a Elsa também... Acabamos por não discutir este assunto, mas eu vou dizer. A minha opinião é que os dados devem ser todos divulgados. A transcrição das entrevistas são fundamentais, não é? Portanto,
está o anonimato completo. O que eu tinha dito era importante só com a autorização da instituição, é que o nome da instituição lá fique. Portanto, se não houver o nome da instituição, o anonimato ainda é mais completo, mas é importante porque, como sabe melhor do que eu, as qualitativas e as entrevistas e as interpretações, não é? São distintas e, portanto, eu com aquelas entrevistas pode-me ajudar, por exemplo, a mim, a fazer um outro estudo, tendo como base aquele trabalho. E o mesmo no caso dos questionários, como os questionários são muito, como é que é de explicar? Se for aqueles questionários fechados, não é? Não vejo, mas isto agora já é mais um caso pessoal, eu não vejo tanto interesse na divulgação dos dados dos questionários, mas no caso das entrevistas eu acho fundamental. E eu vou dizer que estou a passar por essa situação como orientando a minha, que é qualitativa, toda ela é qualitativa, teve focus group, teve as entrevistas, não é? E ela dizia, mas professora, porque é que eu vou dar este material tão importante a outras pessoas? E eu o que lhe respondi foi, pelo menos o júri vai ter que ter acesso às entrevistas, ao focus group, porque vai tentar, há sempre uma outra visão das coisas e é importante que toda a gente tenha acesso e que mostre, do ponto de vista ético, que tudo está a correr normalmente no caso destas entrevistas. Portanto, eu sou a favor de que os instrumentos, de que as transcrições das entrevistas, neste caso, sejam colocadas, para que as pessoas tenham acesso e possam fazer as suas leituras. Eu não sei qual é a sua opinião, João, já agora. A minha opinião não é assim tão importante, mas telegráfica. Estamos a conversar. O João é orientador e, portanto... Eu acho que todo o material que ajudar o júri e, portanto, a comunidade científica a compreender como é que os resultados foram produzidos e as conclusões, como é que foi criada a evidência que sustente aqueles resultados, tudo o que possa ajudar é importante que o júri tenha acesso. Mas há sempre depois questões de confidencialidade dos dados. Isto é, eles... Não quer dizer que o júri não possa ter um acesso reservado a esse material. Pode, e vamos confiar que sim. Mas às vezes é delicado, não é? Porque não identificamos a escola. Dizemos que é a escola do Alto do Sol, tal, mas que se situa numa zona urbana, tal, e que tem terceiro ciclo, mas não tem secundário. Ou seja, começamos a dar tantos dados que a certa altura o país é pequeno, pelo menos em Portugal. E começamos logo a perceber qual é a escola, não é? E, portanto, a confidencialidade pode estar posta em causa. Mas eu concordo que sim, desde que seja fundamental para o júri... Para o júri compreender, sim. Depois da publicação, fora de questão. Na publicação já não é preciso estar lá colocado. Para mim, eu optei por fazer isso, mas isso acho que é uma questão depois de cada orientador. Essa é a minha opinião. A minha prática diz-me que não vale a pena. Ou seja, o júri... Tomar o júri, os júris todos lerem com atenção um trabalho de, às vezes, 350 páginas, 300 páginas, quando lerem com atenção e lerem criticamente e tal, pronto, quanto mais irem buscar os anexos. E, portanto, na prática, eu costumo dizer, não sei se vale a pena, tenho dúvidas. Agora, fica uma questão que não é para agora, mas que é porque é que as teses continuam a ser feitas todas em texto, isto é, em papel e em digital, isto é, porque é que não se produz uma tese como produto multimédia, que seria muito mais fácil de o júri tomar contacto com tudo o que é evidência para sustentar os resultados. Eu sei que não é uma questão para agora, não é para hoje. Mas é para discutir e que tem muito interesse. Muito já obrigado. Não é em papel, João Filipe. Já não é em papel. Eu, quando digo em papel, quero dizer texto. Texto. É um Word. Quer dizer um Word. Não. A diferença é eu trabalhar em texto ou trabalhar em hipertexto, não é? O multimédia tem essa... essa vantagem. Há duas pessoas que vão levantar. Pois isso bastava ser uma decisão. Eu não sei se isso não caberia a uma comissão científica tomar essa decisão, não é? Não sei. Maria Adelina queria levantar a questão e depois Nalva também. Rápida para a colega também falar.
há bocado a sua professora disse uma coisa que ficou aqui, um martelinho, que o parecer pode trazer recomendações, ou seja, coisas para nós alterarmos, e depois vamos ter que submeter novamente à Comissão de Ética. Eu vou tentar explicar. O que vai acontecer é o seguinte: eu dei aquele exemplo do parecer negativo e o parecer positivo, não é? E, portanto, o que acontece é que quando o parecer tem recomendações, se a pessoa faz essas sugestões, entrega à Comissão de Ética e a Comissão de Ética apenas não devolve aos revisores se diz se cumpriu ou não cumpriu. Isso é um processo muito rápido, mesmo muito rápido. Se diz que tem que alterar alguma coisa, portanto, não é um parecer negativo, mas é um parecer que sugere alterações, tem que voltar aos revisores, para os revisores perceberem se houve ou não houve essas alterações. São processos distintos. Sim, isto é muita burocracia, acredita em mim. Não só para vocês, muito mais para nós. Quando a sua professora disse que podia ter recomendações, eu fiquei logo a pensar, bem, então se há essas situações, tem que haver uns procedimentos também. Exatamente, mas só com recomendações é muito fácil, porque a Comissão de Ética devia, portanto, vocês fazem essas situações, a Comissão de Ética olha, diz que cumpriu, está feito. Se diz que tem que haver algumas alterações, aí tem que voltar aos revisores. Obrigada. Ednalva. Caiu. Sim. Ednalva não queria falar. Tem som. Está sem som. Está sem som. Não tem. Está sem som. Não tem. Está com um problema no som áudio, está a dizer. Então tem de escrever. Escreva. No chat. Escreva no chat. Lucimar, creio que... Sim. Vamos só aguardar aqui a pergunta da Ednalva e já encerramos a sessão, já passamos aqui 3 minutos. Mas vamos só aguardar que a Ednalva escrever a pergunta e a professora Alcine e a professora Elsa responderem, se for o caso. Lisberto, não tem perguntas para fazer? Ou ele já cá não está? Pronto. A Ednalva não quer comentar, não era fazer uma pergunta, era um comentário. Pena. Pois, temos pena. Muito bem, fico para As novas tecnologias às vezes pregam-nos partidas. Então, se ninguém mais tem questões a colocar, nós tivemos aqui hoje uma série de informações que levantaram uma série de outras questões que nós podemos discutir futuramente, que estão relacionadas com o que estivemos a ouvir e a conversar sobre aqui hoje. Mas para já, reforçar o nosso agradecimento em nome do Colégio Doutoral. Tenho aqui os colegas da comissão coordenadora que estão todos aqui, a professora Carla, a professora Sônia, a professora Adel. Então, nosso muito obrigada à professora Alcina e à professora Elsa por disponibilizarem aqui o vosso tempo e virem partilhar conosco essas informações que, como disseram, ainda o regulamento e os documentos ainda não estão aprovados, elas apresentaram aqui hoje só as orientações gerais e possíveis exemplos do que serão os formulários, mas depois que estiverem todos aprovados pelo Conselho Científico do CEID, estarão disponíveis na página e depois vocês poderão todos ter acesso e nós também estamos aqui como intermediadores, se assim for preciso. Alcina, Elsa, muitíssimo obrigada uma vez mais, em nome de todos os colegas, pelo vosso tempo, pela partilha aqui conosco hoje. Todos os colegas presentes, muito obrigada por estarem aqui. Seguimos discutindo, seguimos pensando sobre investigação e discutindo os temas relacionados com a investigação que nunca se esgotam.
Muito obrigada, boa noite, bom feriado e até o próximo. Deus, Obrigada. até uma Obrigada a próxima, todos boa pelo noite. vosso Feriado e boas presente. festas. Boas feriado. festas a todos. Deus, Muito Deus. obrigada. Boas festas a todos. Deus. Festas, muito obrigada.